Comportamento das pessoas em relação à política. Integrantes do grupo: Beatriz Souza, Eliel Nascimento, Giovana Grisma, Vinícius Araújo e Vitória Miranda. O processo eleitoral, desde as campanhas até a posse de cargos, é de extrema importância, pois é o que vai definir o futuro do país. E o eleitor possui um papel essencial nesse sistema. Esse trabalho é uma pesquisa sobre a atuação das pessoas em relação à política, como ela se sente em vista dos processos eleitorais e o posicionamento dos atuais políticos. Nossas perguntas se baseiam em como as pessoas se sentiram quanto a seu voto, se estão satisfeitas com a eficácia dos políticos e se gostariam de mudança quanto ao tempo de mandato. Informações. O público-alvo foram as pessoas que apresentam o título de eleitor e colaboram para a escolha de candidatos. Usamos o Forms da Microsoft para elaborar um formulário que houve ao todo 178 respostas, que teve como variante a idade das pessoas de 16 até maiores de 50 anos. E para alcançar nosso público-alvo, utilizamos as plataformas digitais Facebook e WhatsApp. Objetivo. O objetivo da pesquisa foi compreender melhor a conduta das pessoas em relação à política e suas opiniões sobre os cargos e votações. Vamos lá para as questões. A primeira pergunta foi: qual sua idade? 37%, que foi a maioria das pessoas, responderam em ter 16 a 18 anos. 34% responderam em ter 19 a 35 anos. 22% responderam de 36 a 50 anos. E 7% mais de 50 anos. Segunda pergunta: você geralmente votou para candidato que achou interessante, votou nulo, votou branco, não compareço? 88%, que foi a maioria, vota para algum candidato que acha interessante, 6% não comparece, 3% vota branco e 3% vota nulo. Terceira pergunta: você sempre acompanha as propostas dos candidatos para todos os cargos políticos? Sim, sempre acompanha. Acompanha apenas para alguns cargos políticos? Não, acompanha nada. A maioria das pessoas, que foi 45%, acompanha apenas para alguns cargos políticos. Sim, sempre acompanha, foi 41%. E 14% das pessoas responderam que não acompanha nada. Segundo a fonte Época, apenas 10% dos brasileiros têm interesse em conhecer melhor as propostas dos políticos, que tentam entrar em cargos públicos. Quarta pergunta: você se arrependeu de quem votou na última eleição em algum cargo político? Sim e não. 59% responderam que não e 41% responderam que sim. Pesquisa Datafolha, divulgada pelo site Jornal Folha de São Paulo, aponta que, entre os eleitores que votaram no presidente Jair Bolsonaro, 17% estão arrependidos. Os outros 83% disseram não se arrepender do voto. 5. Em caso afirmativo, para quais cargos? Para presidente da República, 53 pessoas se arrependeram. Governador, 27. Senador, 9 pessoas. Deputado estadual, 17 pessoas. Deputado federal, 14 pessoas. Prefeito, 22 pessoas. E vereador, 23 pessoas. 6. Você votou em algum cargo político por influência de algum familiar, parente, amigo ou outra pessoa? 72% das pessoas falaram que não, 28% falaram que sim. Em ano de eleição, algumas características são importantes para o eleitor definir seu voto. Entre elas estão a opinião dos familiares e amigos. 7. Em caso afirmativo, para quais cargos? Presidente da República, 31 pessoas. Governador, 11 pessoas. Senador, 6 pessoas. Deputado federal, 8 pessoas. Deputado estadual, 10 pessoas. Prefeito, 26 pessoas. E vereador, 27 pessoas. A oitava pergunta: caso tenha sido influenciado, foi por qual motivo? 64% responderam. Estava entre 2 ou mais candidatos. Ficaram confusas. 27% não acompanhou nenhuma proposta e não sabia em quem votar.
9% é facilmente influenciado. 9. A pessoa que você votou conseguiu ser eleita? 66% das pessoas disseram que sim, 35% delas disseram que não. Segundo o site Brasil de Fato, dos 147,3 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2018, 57,8 milhões escolheram Jair Bolsonaro, cerca de 39,2%. Isso significa que 89 milhões, ou 61,8%, não aderiram à candidatura. 10. Em caso afirmativo, para quais cargos elas foram eleitas ou eleitos? Presidente da República, 68 pessoas. Governador, 21 pessoas. Senador, 12 pessoas. Deputado federal, 25 pessoas. Deputado estadual, 27 pessoas. Prefeito, 55 e vereador, 42 pessoas. 11. Em caso afirmativo, você continua acompanhando os feitos e as realizações de tarefas e obrigações? 52% das pessoas responderam que sim. 32% das pessoas responderam que não. E 16% responderam às vezes. Pergunta 12. Mesmo que a pessoa que você votou não tenha sido eleita, você cobra e acompanha os feitos e realizações de quem se elegeu? A maioria das pessoas, que foram 43%, responderam que sim, 29% responderam que não e 28% responderam às vezes. Segundo a fonte Época, um levantamento feito com 1.000 pessoas de 70 cidades do país mostrou que 62% da população tem pouco ou nenhum interesse pelas eleições. 13. Para você, os eleitos cumprem suas propostas? 70%, que foi a maioria, falou que a minoria cumpre. 16% não cumpre com nenhuma proposta. 13% falou que a maioria cumpre. Sim, todas. 1% das pessoas responderam. Segundo o G1, em 3 anos de mandato, prefeitos das capitais cumpriram 39% dos compromissos da campanha. 14. Você concorda com os atuais métodos de votação? 72% das pessoas responderam que sim, 28% das pessoas responderam que não. Segundo a fonte Época, um levantamento viu que 61% das pessoas, os entrevistados, são contrários ao voto obrigatório e que 55% só votariam se fosse possível. 15. Em caso negativo, qual sua sugestão? Recebemos 41 sugestões, cujos mais populares foram voto por papel e voto optativo e facultativo. 16. Você concorda com o tempo entre as eleições de 4 em 4 anos? 63% das pessoas responderam que sim, 37% das pessoas responderam que não. Em caso negativo, você acha que 88% das pessoas responderam que deveria ser maior e 12% das pessoas responderam que deveria ser menor. Você sabe o que o Poder Executivo faz? 87% das pessoas responderam que sim, 13% das pessoas responderam que não. Você sabe o que o Poder Legislativo faz? 84% das pessoas responderam que sim, 16% das pessoas responderam que não. Para você, os atuais vereadores da sua cidade estão fazendo um trabalho? 38% das pessoas responderam que era um trabalho bom, 25% responderam que era um trabalho ruim, 21% responderam que não sabiam avaliar, 9% responderam que péssimo e piorou muito. E 7% responderam que estava excelente. Para você, o atual prefeito da sua cidade está fazendo um trabalho? 46% das pessoas responderam que bom. 26% das pessoas responderam que excelente. 14% das pessoas responderam que ruim. 8% das pessoas falaram que piorou e estava péssimo. 6% das pessoas não sabia avaliar. Para você, o atual governador da sua cidade está fazendo um trabalho? 33% das pessoas responderam que bom. 30% responderam que ruim. 19% falaram que péssimo.
16% não sabiam avaliar e 2% excelente. Para você, os atuais deputados estaduais estão fazendo um trabalho 37% ruim, 32% não sabiam avaliar, 18% bom, 11% péssimo e 2% excelente. Para você, os atuais deputados federais estão fazendo um trabalho 40% falaram que ruim, 30% falaram que não sabiam avaliar, 16% bom, 12% péssimo e 2% excelente. Para você, os atuais senadores estão fazendo um trabalho 34% responderam que ruim, 31% falaram que não sabiam avaliar, 18% falaram que bom, 16% falaram que estava péssimo e piorou muito, e 1% das pessoas falaram que estava fazendo um trabalho excelente. Para você, o atual eleito presidente está fazendo um trabalho 49% das pessoas falaram que péssimo, 23% das pessoas falaram que ruim, 19% das pessoas falaram que bom, 7% das pessoas falaram que excelente e 2% das pessoas falaram que não sabia avaliar. É claramente visível nas redes sociais e noticiários que milhares de brasileiros desaprovam e estão infelizes com o governo Bolsonaro. Última pergunta. Baseando-se nas últimas eleições, você irá. 86% das pessoas falaram que vão acompanhar futuras propostas de futuros candidatos e votar em quem achar melhor. 3% das pessoas falaram que vão acompanhar futuras propostas de futuros candidatos e votar nulo ou branco. 1% das pessoas falaram que vão acompanhar futuras propostas e votar em quem sua família e amigos votarem. 4% das pessoas falaram que não vão acompanhar nenhuma proposta e votar nulo ou branco. E 6% das pessoas falaram que não vão votar. Concluímos que grande parte das pessoas se sentem insatisfeitas em alguns aspectos do processo eleitoral, mas também que muitas vezes não se esforçam para fazer a melhor escolha e nem exigir que cumpram as promessas. Os entrevistados também julgam que, tanto no cargo da presidência como nos cargos gerais, em relação ao cumprimento das propostas, o governo deixa a desejar suas atitudes.